Bom, o longo mandato de Gleisi Hoffmann à frente do PT foi marcado por divergências com o governo federal. Ela ficou, se não me engano, 7 anos à frente do partido e no período que o Lula assumiu o governo, seu terceiro mandato, ela foi muito crítica, primeiro ao Banco Central, à política de juros, depois que Gabriel Galípolo assumiu a presidência, ela continuou fazendo críticas, aí não sem mencionar nominalmente o Gabriel Galípolo, mas ela também já teve divergências com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a política econômica. E é uma postura que era semelhante àquela que o PT tinha quando Dilma Rousseff era presidente da República. O partido, naquele momento, se afastou do Palácio do Planalto, mantinha uma postura crítica em relação à política econômica, tinha uma relação de fria para inexistente com a então presidente Dilma Rousseff. Não que a relação com o Lula entre o Lula e a Gleisi, quando era presidente do PT, fosse assim, fria ou inexistente, mas era uma relação de uma certa independência. Claro que a Gleisi mudou completamente o discurso depois que assumiu o cargo de secretária das Relações Institucionais da Presidência da República. E aí assume Edinho Silva. A expectativa geral no mundo político e dentro do Partido dos Trabalhadores é de um PT mais alinhado com o Palácio do Planalto do que era na gestão de Gleisi Hoffmann. Edinho Silva é muito próximo do presidente Lula, é moderado e quando ele diz que o STF é o poder moderador, ele está reverberando uma posição que é a do próprio presidente da República, é a posição do Palácio do Planalto. A gente sabe que, em vários momentos, o presidente Lula recorreu ao Supremo Tribunal Federal quando viu que não haviam caminhos de vencer no Legislativo. A gente tem um Congresso Nacional conservador e de direita e o presidente que é de esquerda, num cenário que coloca em xeque, inclusive, o modelo de presidencialismo de coalizão, que é um modelo que dava muito mais autonomia para o presidente agir do que ele tem hoje. Nunca um presidente teve tão pouca autonomia para atuar como tem o presidente Lula desde a redemocratização. Eu cheguei a entrevistar o Edinho Silva antes da eleição do PT sobre como é que seria essa relação e ele disse que o PT é e sempre será um partido de esquerda, mas ele tem que olhar para os demais partidos do campo democrático. Como bom candidato moderado, ele dizia que o PT tem que fazer alianças com partidos além do campo da esquerda. Então, esse é o perfil do Edinho, alguém que já chega para o PT com o objetivo de, primeiro, pacificar o partido, segundo, começar a organizar a legenda para as eleições do ano que vem, com um discurso mais pragmático, com um discurso que já tem no horizonte uma dificuldade muito grande do PT, sobretudo na região sudeste, onde o partido não tem quadros com potencial eleitoral para disputar os governos e também as vagas para o Senado. Então ele vai ter que fazer essa difícil equação. E vai ser muito próximo do presidente Lula. O resultado da eleição mostrou a força do Edinho. Ele teve 239.144 votos. O PT tem mais de 2.900.000 eleitores. Então, ele ficou com 73% dos eleitores, 73,4% para ser mais exato. Isso porque o campo majoritário, que no começo desse processo ameaçou rachar, acabou se unindo em torno do Edinho. O segundo colocado, que foi o Rui Falcão, teve 32.279 votos, 11,1%. O Rui Falcão, que é de uma corrente mais à esquerda, por exemplo, pregava que o PT tinha que fazer alianças com partidos de centro-esquerda, com movimentos sociais e lideranças desse campo do espectro. O Romênio Pereira, que foi o terceiro colocado, teve 36.009 votos, muito próximo ali de Rui Falcão, 11,06%. E por último ficou Walter Pomar, da corrente Articulação de Esquerda, que é mais à esquerda de todos os candidatos, com apenas 14.006 votos, 4,3% dos votos. Portanto, Edinho Silva agora coloca o Partido dos Trabalhadores alinhadíssimo com a estratégia do presidente Lula e de forma como não acontecia já há algum tempo.